Toda mulher administradora vai passar pelo seguinte dilema na sua carreira: em que momento eu posso ter um filho? Qual é o momento adequado? E como é que eu vou conciliar isso? E hoje, atingindo o ápice desse canal, eu trouxe a Antonieta Gontijo, uma executiva de uma estatal de grande porte, professora de uma fundação, para falar para vocês sobre esse tema. Como gerir a carreira com a maternidade? Quais os conflitos? O que compensa? E qual é o momento certo? Vamos lá? Bom dia, Edileuza. Primeiramente, eu gostaria de te agradecer por esse convite, pela oportunidade de estar aqui, compartilhando um pouco da minha história com os colegas administradores, com os estudantes, com a sociedade de um modo geral. Como você já me apresentou, eu sou Antonieta Gontijo, eu venho de Minas Gerais, de uma cidade pequena que se chama Capitão Enéas. É uma cidade de aproximadamente 11 mil habitantes e de uma infância muito feliz, de uma família pequena. Foi lá que eu tive a oportunidade de estudar até a 8ª série. Então eu diria que naquele contexto, o que eu mais investi foi no meu capital social. Foi interagir com as pessoas, foi em brincar, em ser criança, em estudar. Estudar para mim era uma diversão. E numa escola pública a gente sabe as dificuldades que nós encontramos. Então, naquele momento eu não tive a oportunidade de fazer um curso de outro idioma, alguns outros cursos disponíveis atualmente no mercado e mais fáceis para as pessoas. Então, daquele momento eu fui estudar em Montes Claros, que é uma cidade vizinha, já é uma cidade grande, que dispõe de colégios grandes, referência. Minas Gerais, né? Em Minas Gerais. Montes Claros é uma cidade que fica ao lado de Capitão Enéas. E aí eu fiz o meu 2º grau e foi naquele momento que veio o grande dilema. O que fazer? E eu me recordo que eu tinha 3 opções. Eu queria ser jornalista, advogada ou administradora, porque a administradora me parecia um nome bonito, já que eu não tinha família, grandes empresários na família, eu não sabia tão bem o que era. E foi naquele momento então que eu decidi que seria uma administradora. E depois de muitos anos eu me peguei, por que eu fiz a administração? E aí eu me lembrei que quando criança em Capitão Enéas, minha brincadeira predileta era brincar de escritório. Que eu via nas novelas, estava no sangue então. E aí eu fui para o curso de administração na Universidade Estadual de Montes Claros, me apaixonei pelo tema, só que eu via que a prática era muito difícil estudar administração, a teoria e não ter a prática. É o dilema que todos enfrentam, inclusive. Então eu tive um insight de procurar a empresa júnior da universidade e foi através deles que eu consegui meu primeiro estágio. Em uma loja que vendia eletrodos, itens para manutenção em geral. E por incrível que pareça, foi ali que eu aprendi a manusear o computador, a atender o cliente, a entender como é que funciona contas a receber, contas a pagar, na prática. Quantos anos tem isso? Tem uns 15 anos, mais tempo. Agora, vamos chamar atenção para o fato de que naquela época poucos sabiam usar computador. Não era todo lugar que tinha computador. Então ela, 15 anos atrás, ela começou já a ter esse primeiro contato. Então percebam que nem sempre a oportunidade ela vem para você tão fácil. Você constrói e você às vezes encontra essa oportunidade em caminhos e atalhos. Ela foi trabalhar numa empresa de pequeno porte e lá ela teve acesso ao computador e oportunidades que ela não teve antes, né? Hoje nós nascemos com computador em casa, né? Mais precisamente, eu me recordo, foi em 2001. E em seguida eu fui trabalhar numa empresa de sapatos, uma loja mesmo, na parte crediário, que a gente avaliava se o cliente tinha crédito ou não. Mesmo que fazendo um trabalho temporário, de 4 meses, e época de final de ano, foi aí que surgiu o inglês, que é muito importante para o administrador estudar um segundo idioma. E desde o 2º grau, quando eu fui estudar em Montes Claros, eu consegui um bom curso de inglês.
através de uma professora que viu o meu interesse, me ajudou, me fez um preço mais acessível. E eu me lembro que o comércio conciliar com o curso de inglês era muito difícil. Então, em seguida, eu fui trabalhar numa prefeitura, numa área pública. E também foi um aprendizado muito grande. Eu acho que ali foi o ponto que me despertou para o lado humano da administração. Né? Que não é, nem tudo é só ferramenta, números, exato. É a dificuldade que o administrador tem hoje de desenvolver, de aplicar todas as ferramentas, toda a prática, mas sem perder o lado humano, que ela tem muito. Como conciliar isso? Esse é o nosso desafio hoje. Exatamente. E aí, em seguida, teve um programa de trainee no Grupo Coteminas, que é uma grande indústria têxtil do mercado. Um gigante. E eu tive a oportunidade de passar nesse processo seletivo e foi ali que começou um pouco da minha carreira executiva. Eu cheguei a trainee, cumpri parte do estágio, logo fui contratada e tive a oportunidade em seguida trabalhar para o grupo americano, que era o principal cliente da Coteminas. E o inglês foi o grande diferencial para eu passar nesse processo seletivo, porque a entrevista foi em inglês. E eu me recordo que eu dizia assim, como eu vou passar nessa entrevista? Eu não sei falar inglês, eu nunca estive nos Estados Unidos. A gente nunca acha que sabe o suficiente de inglês, né? Então eu falei, eu vou falar bastante, que falar eu sei, se eu não entender eu falo. Mas a entrevista foi conduzida por um brasileiro, que foi o meu gestor por um bom tempo, e ele foi meu grande inspirador, foi um grande guru para mim. E aí fica a dica. Ter um bom líder faz toda a diferença na carreira das pessoas. Então é importante que o administrador o tempo todo busque desenvolver, aprimorar a competência, liderança, a prática, o verdadeiro exercício. Porque um bom líder faz a diferença na vida da pessoa. Um chefe pode prejudicar muito a vida da pessoa. E dali em diante eu fui crescendo, tive a oportunidade de viver uma experiência internacional através da Springs Global, que é essa empresa que eu trabalhei. Agrega muito experiência profissional, saber inglês, ter um mentor, um líder, um bom líder, ter a habilidade de liderança. Então vão captando aqui o sucesso dela, como foi que ela chegou. Sim, e em momento algum eu pensei em ir para a carreira pública, apesar de já ter experimentado por um curto período de tempo, ter trabalhado numa prefeitura. Né? E aí logo surgiu um desejo meu, né, de ser uma diplomata. Uau! E aí eu vi que eu precisava também falar espanhol e falar francês. E comecei a investir nesses idiomas. O espanhol eu sou fluente, inglês também. O francês eu mais ou menos, mas continuo estudando. É uma língua muito bonita, muito prazerosa de se falar. E logo eu tive esse insight, né, de ir para a diplomacia. E nesse ínterim de começar a estudar, a Coteminas me convidou para morar nos Estados Unidos, a serviço. E nesse meio de campo eu tive uma questão de saúde muito séria. Foi a minha primeira e única ausência na empresa, um afastamento, por um motivo de uma cirurgia, que é uma história de vida de superação, que também me acompanhou ao longo da minha infância e da minha vida toda. E aí, nessa me ausentar, surgiu a oportunidade de um concurso de uma grande estatal, que por muito tempo, né, a maior empresa do Brasil. E eu fiz esse concurso e a pessoa que trabalhava comigo que me ligou, olha só, tem um concurso, a vaga é para Montes Claros, eu acho que é sua cara. E aí eu fiz a prova, passei no concurso. Você passou de primeira? Foi. Eu não acredito. E aí, quando chegou o telegrama, eu descobri que era para eu morar no Rio de Janeiro. E aí foi aquela grande questão. Se eu ficava em Montes Claros para ir para os Estados Unidos, já estava com visto e negócio encaminhado, ou se eu vinha para a Petrobras. Eu até gostaria de fazer um parênteses. Vários pontos eu destaco aqui nessa fase dela. Primeiro que muitos de vocês moram em populações pequenas, populações ribeirinhas, sertão, locais que às vezes só tem uma faculdade, não tem emprego, não tem espaço para vocês. Então, muitas vezes é necessário sair do nosso ninho, se abrir para outras oportunidades, né? E reparem, aí nós temos muitos concursos, mas não tem os grandes concursos para pequenas cidades. No caso dela, aconteceu de ter. Só que
eu não vejo sorte no caso dela, porque sorte é o casamento da oportunidade com o preparo. Ela teve a oportunidade e estava preparada, porque ela passou de primeira. É dificílimo o concurso em que ela passou. Qualquer um é, na verdade, né? Mas o que ela passou é disputadíssimo. E aí você estava nesse dilema, então, vou para fora do país, assumo esse concurso. E por incrível que pareça, né, eu tenho que ser honesta, o que me motivou a não ir para o exterior, que era viver em um outro país, que eu já trabalhava lá, eventualmente, pela empresa, foi a questão pessoal. Eu namorava à época com meu marido, que é meu atual marido, e eu achei muito difícil, né, a questão da família, do meu namoro, como é que ia ser. E aí eu me recordo que esse meu gestor, que eu falo com muito carinho, com muita saudade dele, ele me falou, olha só, você está indo para a maior empresa do país, uma estabilidade, pensa bem. E ele estava nos Estados Unidos, eu tive que pedir demissão por telefone. E ele falou, olha, eu acho que você devia ficar, o mercado internacional está muito difícil, a indústria têxtil tem enfrentado grandes desafios. E aí eu fui rápida, tive o apoio da empresa onde eu trabalhava e decidi vir para o Rio de Janeiro. Nessa história, nessa empresa, eu acabei conseguindo voltar para a minha cidade de origem por um tempo. E aí fui onde eu tive a oportunidade de conhecer a fundação, através de um convite de fazer palestras. Eu fiz palestras em congressos, em outras faculdades, e aí me viram como um potencial para ser professora na área de administração. Ela é uma professora muito conceituada, de uma conceituadíssima fundação, que ministra cursos de excelência na área de administração, que forma grandes executivos. E ela dá aulas na pós-graduação conciliando com a maternidade, conciliando com o trabalho que ela tem, que é de grande responsabilidade, com uma equipe enorme, né? Então, é bem aí difícil. Você veio dar aula. E aí eu comecei a dar aula em Minas e foi onde eu me apaixonei. Na verdade, eu não digo que a gente dá aula, a gente compartilha conhecimento, porque o professor, ele não ensina, e acho que ele facilita o processo de aprendizagem e aquele senso crítico, aquele conhecimento é transformado na sala de aula. Muitas vezes a gente vai com um plano de aula e chega lá, a aula se transforma pela energia da turma, pela curiosidade, pelas experiências de cada um. Então esse é um momento da minha carreira que eu me vi numa condição muito melhor, como profissional, como ser humano. E tudo aquilo que eu praticava na sala de aula, eu retroalimentava na empresa onde eu estava. E veio a oportunidade de eu me mudar para o Rio de Janeiro através de uma promoção. E eu prontamente aceitei, né, após analisar com meu marido. Porque aí você já estava casada? Estava casada, naquele momento eu não tinha filhos. Quando optei por ficar, né, no Brasil, eu também optei por ser feliz, por casar e fiquei namorando à distância um tempo. Logo eu consegui retornar à minha cidade, a Montes Claros, pela empresa, né, num empreendimento novo na área de biocombustíveis. Sim. E aí foi onde eu casei, estou aí há 10 anos casada, vai fazer agora. E nesse período eu vim para o Rio e foi muito desafiador, porque eu deixei o marido em Montes Claros e é muito difícil. A mulher que sai para uma oportunidade. Então, aquele momento, assim, a gente fechou o apartamento e eu vim morar numa cidade que eu já tinha morado, mas que mudou muito. Um fato a considerar é que, por ser mulher, é muito mais difícil a adaptação. É também muito complicado você se distanciar dos seus laços familiares, o marido, os pais, você ir para um lugar onde você não tem nenhum amigo, nenhum lugar que você vai é uma referência para você, de uma história, de algo que você viveu. São dilemas que nós vamos enfrentar na nossa carreira e são necessários para o nosso crescimento. Junto com o plano profissional, com o plano de carreira, você tem que ter um plano de vida. Que caminha lado a lado. Que caminha lado a lado, e o seu plano de vida, para mim, vai ser sempre o mais importante. Apesar de, durante muito tempo, eu ter entendido que a minha carreira era a prioridade. Sim. Então, foi um planejamento do casal, né? Um plano de vida. E ainda bem que eu vim, foi um desafio enorme. Eu não vim sozinha, eu vim com um time,
com um time competente, um time preparado, que acreditou naquele projeto, naquele desafio. E tudo deu certo, estamos aí há 3 anos. E aí foi nesse período que surgiu a maternidade. Então em que momento você falou assim, bom, agora vou ser mãe, não vou, esse é o momento? Como é que isso começou a tomar forma para você assim? Então, quando eu tive o convite de vir para o Rio, uma grande executiva me convidou e ela era uma referência para mim de mulher que conciliava a vida pessoal, o trabalho e também trabalhava em outras causas, ajuda muitas pessoas, é uma pessoa muito disponível. E quando a gente tomou a decisão, eu e meu marido, de que eu viria para o Rio, eu precisei adiar o meu plano de ser mãe. Então, eu adiei ali um tempo, né, por um ano. E quando eu cheguei no Rio, eu fui bem honesta, né, com a executiva e depois com o diretor, que eu vinha trabalhar com ele numa segunda promoção que eu tive aqui no Rio de Janeiro. Quando ele me convidou para assumir um novo posto, né, de gerente de recursos humanos e serviços, eu disse para ele, olha só, eu tenho um plano de ser mãe daqui até o final do ano, isso foi em 2016 para 2017. E eu queria te deixar bem à vontade, né, de ver se eu realmente sou a pessoa que vou dar conta dessa nova missão. Ele disse, isso para mim não é problema. Então eu tive um grande apoio da empresa e eu me lembro que tem uma pessoa muito querida que trabalha comigo, uma mulher também, uma colega, ela é da minha equipe, que falou, Antonieta, você é maluca. No auge da sua carreira, e realmente acho que cheguei onde eu nem me imaginava chegar, acho que fui além, você vai parar e vai ter um filho com o marido longe. Porque, só um comentário, o homem ele não tem nenhum problema se ele tem filho, se ele é pai, mas a mulher ela enfrenta dificuldades, por exemplo. Vocês sabem bem, a gente vai fazer uma entrevista, aí já pergunto, você tem filho? Mas com quem fica seu filho se você precisar trabalhar? Então a mulher ela tem muita barreira no mercado por ter filho. Ela estava com a carreira em grande ascensão e ela foi corajosa e foi honesta, né, em dizer. Mas ela teve sorte? Claro que não. Ela tinha muito respeito, muito conhecimento e ela tinha grande importância para o projeto. E, assim, na verdade, as empresas hoje, elas também veem a importância, o crescimento da mulher no mercado de trabalho. E, então, eu, quando decidi ser mãe, né, veio até antes, porque foi muito rápido, né? Eu tinha um projeto e quando eu decidi mesmo, tudo aconteceu muito rápido. Então, meu marido continuava em Minas. E essa menina falou, que trabalha comigo, essa colega, nossa, você é maluca. E eu disse, não, eu preciso equilibrar isso, porque senão lá na frente eu vou me arrepender. E foi maravilhoso, foi uma gestação tranquila. Eu trabalhei até a última semana, faltando 2 dias, reunião em casa com a minha equipe, que aí eu já estava em casa, na última semana o médico não me deixou trabalhar. Aí eu tive que ficar em casa trabalhando de casa. Então hoje a informática ajuda muito nisso. Aí meus colegas, né, o meu time foi muito solidário, vieram até mim, nós fizemos uma passagem de serviço. Você preparou seu sucessor também? Sim, ao longo desse tempo eu deixei um plano de trabalho, um plano de sucessão, porque eu realmente acredito e pratico que o grande líder é aquele que sai e o time continua dando sucesso. Exatamente. E foi excelente, a equipe deu conta, né, fizeram um trabalho brilhante e eu me dediquei integralmente à maternidade. Foi algo assim que eu experimentei a melhor experiência da minha vida. Eu tenho uma filha, a Maria Fernanda, e foram 7 meses, 6 meses de férias, mais 1 mês, 6 meses de licença maternidade, mais 1 mês de férias, 7 meses dedicando a ela. Eu pude fazer uma preparação tranquila para voltar a trabalhar, fazer a integração dela na escola, no berçário. E eu acredito que o equilíbrio vem daí, Edileuza, em você. Quando eu estou na empresa, eu sou o melhor que eu posso ser na empresa, a melhor colega de trabalho, a melhor profissional. Com certeza ela é. E eu tento
focar naquilo ali. Por isso que eu me preparei também para retornar ao trabalho. Então, 2 meses antes eu comecei a procurar um berçário, uma alternativa, um lugar de confiança. E quando eu retornei foi tranquilo. O que foi difícil foi o conflito, né? De deixar um bebê e retornar ao trabalho, que toda mulher passa isso. Isso não é um privilégio meu. E até hoje, né, já tem 1 ano e 2 meses que eu retornei essa vida. Na verdade, minha filha tem 1 ano e 2 meses, então já tem aí um bom tempo que eu retornei ao trabalho. E eu consigo até hoje amamentar, né, que é uma dificuldade. Eu estou falando isso nesse vídeo porque a amamentação é muito importante, né, para a vida, para a saúde da criança, para esse contato. Mas é isso que também eu tenho certeza que as seguidoras querem saber, como é que você dá conta deste milagre? Porque, gente, ela começa cedo, ela trabalha até tarde, ela dá aula, ela não deixa de dar conta dos hobbies dela. Ela é muito presente na maternidade. Como você consegue esse milagre? Como que concilia isso? Eu diria que é uma conta que não se fecha, não é matemática. São 3 horas de trânsito por dia e nada seria possível se não fosse a ajuda do meu marido, que hoje reside no Rio de Janeiro, veio me ajudar e ele é o meu grande incentivador da minha carreira. Então a gente divide muito bem, porque às vezes as pessoas dizem, o pai ajuda. Não, o pai exerce a paternidade, o papel dele. Então a minha filha também ajuda, ela colabora, é uma criança tranquila. E é o que eu te disse, não é uma conta que fecha, não tem receita de bolo, não tem milagre. Então o papel do companheiro, do pai, também é decisório. Decisório da família. No meu caso eu moro longe, então a minha mãe não pode estar tão presente diariamente, apesar de ter me ajudado muito, né, no momento da maternidade, do resguardo. Então assim, não fecha, mas é o que eu te disse. Se eu puder dar uma dica para o seu canal, para os seguidores, seria: faça o melhor naquele tempo que você tem. Então, quando você for para a empresa, busque o seu melhor. Se você não deu o seu melhor, porque você não tinha para dar. Quando eu estou com a minha filha, eu nem lembro do mundo tecnológico, do celular, do laptop, o momento é dela. E aí, quando ela vai dormir, aí eu preparo as aulas, eu faço o meu extra, vou arrumar a casa, porque eu acho que eu tenho uma profissão aí também, que é faxineira. Eu adoro organizar e limpar a casa. Então o equilíbrio vem daí. E como eu te disse, dar aulas requer uma disciplina muito grande. Um preparo. Mas são assuntos que eu vivo no dia a dia, que eu lido no dia a dia. Então isso torna mais fácil, mais prazeroso. Os alunos colaboram muito. Numa pós-graduação. Então, quem faz a pós-graduação está ali por um propósito, por buscar um objetivo profissional, às vezes um objetivo de vida. Então, nós nos encontramos naquele momento que é prazeroso, que é maravilhoso. O tempo voa. Voa, passa rápido. Eu me vejo assim, velhinha, conversando com as pessoas. Pode ser que eles não vão me querer dando aula, mas eu queria ser uma grande contadora de histórias. Antonieta, é um prazer enorme, eu fico emocionada porque assim como muitas seguidoras, muitas alunas de administração, nós nos vemos na sua história. Eu tenho uma história muito parecida de indústria têxtil, de pensar em administração, de ter pensado em jornalismo. Nós temos uma história assim muito parecida e todos nós passamos ou passaremos por dilemas de carreira, o coração e o futuro, né? E aquela preocupação de que o presente não comprometa o futuro, e que consiga caminhar lado a lado, né? Então, assim, a sua participação que foi enriquecedora, e eu gostaria de te entregar um presente em nome dos meus seguidores, em nome da minha equipe do Ser Administrador, que eu carrego comigo com o maior carinho, e eu gostaria de te dar esse presente, que é da loja do Ser Administrador, para acompanhar você na sua carreira. Pode abrir. Não precisava, mas eu agradeço. Mas agradecida pelo presente, por este momento de estar aqui. Muito obrigada.
Que lindo! Vou levar para... Na sua carreira, na sua correria, você vai colocar a bebida quente, importante, gelada. Lindo! Muito obrigada. Ele é térmico. E muito obrigada. De coração, desejamos que você continue tendo muito sucesso na sua carreira. Obrigada. Felicidades com a sua família, saúde. E eu só tenho a agradecer a sua participação aqui. E você que está nos assistindo, fica de olho, porque ela ainda vai falar conosco a respeito da profissão de professor e administrador. Como que é o desafio de ser professor de administração? E aí? Só um pouquinho. Tá ótimo. Fechado. Não, tem problema, não. Aqui tem um avião para todo lado. Então agora, para a gente encerrar, gostaria que você deixasse uma mensagem, o seu recadinho para as administradoras que estão nos vendo. O que você tem a nos dizer assim para encerrar? Eu diria que a carreira de administrador ela é muito promissora, abre um leque enorme de oportunidades de trabalho em áreas que você quer trabalhar, se é na filantropia, na área executiva, na área pública. Verdade. Então são N oportunidades para a nossa escolha. E uma mensagem final que eu deixaria é: acredite naquilo que você escolher como plano de carreira, como plano de vida. Muito cuidado com o equilíbrio entre a vida pessoal e profissional. Não fique preso a ter dinheiro para fazer as coisas. Então, muitas vezes, apareceu uma oportunidade de fazer um curso de inglês online, de assistir um filme, ouvir música, faça. Assista palestras virtuais, a tecnologia, a internet veio para facilitar o conhecimento. Faça networking, participe de grupos filantrópicos, participe na sua igreja, ali você está desenvolvendo uma rede de relacionamento. E eu digo isso porque a minha carreira, a chegar até aqui, só foi possível porque eu tive a ajuda de muitas pessoas. Foram, desde a minha infância, a minha mãe, que é professora, foi um exemplo, o meu marido, os meus amigos, os meus colegas, os chefes dos líderes nas empresas pelas quais eu trabalhei. E independente do tamanho da empresa, se é uma grande ou uma pequena, há sempre o aprendizado e há os pontos positivos e negativos de cada uma delas. Então, ter sucesso é você fazer aquilo que você gosta da melhor maneira possível e buscando a melhoria contínua diariamente. Então, esse seria um recado final. Muito obrigada, Antonieta. E eu gostaria de falar para vocês que nós vamos gravar um outro vídeo, onde nós falaremos sobre a profissão do administrador como professor em sala de aula, seus desafios, o nosso papel na construção e na formação desses novos profissionais. Se você gostou, deixa seu like, deixa seu comentário, deixa sua pergunta. E a gente continua se vendo por aqui nesse canal e por aí nas voltas que o mundo dá. Até logo!